Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, assim, querendo ou não, faz parte da vida de todo mundo: a ofensa. Com certeza, não tem como escapar. Pois é. E a base da nossa conversa vai ser o livro A Isca de Satanás, de John Bevere, que traz uma ideia, Muito forte. a de que ser ofendido é uma das armadilhas mais, assim, bem-sucedidas que existem para manter as pessoas presas. E o gancho que ele joga pra gente é instigante. E se a nossa reação a uma ofensa, mesmo uma pequena, for o que define o nosso futuro? Exatamente. Então a nossa ideia hoje é essa, sabe? Tentar desmontar essa armadilha, sacar como ela funciona e, claro, ver qual é a saída. E o interessante é que não é uma armadilha óbvia com uma placa de perigo. Ela é sutil e é por isso que funciona também. Pois é. Vamos começar por aí, então, pelo próprio conceito da isca. O autor usa essa expressão, a isca de Satanás, e a analogia é central para tudo. A ofensa é a isca colocada numa armadilha que a gente não vê. Isso. E o mais curioso é que isso não é só uma figura de linguagem moderna. O livro vai na raiz da palavra grega para escândalo, que é escandalon. O que era o escandalon? Era literalmente a peça da armadilha, onde a isca ficava, o gatilho. Ah, o gatilho, exato. Quando o animal tocava ali para pegar a isca, a armadilha desarmava. Então, quando a Bíblia fala em escândalo ou pedra de tropeço, a imagem é essa, algo que te atrai para uma armadilha que vai te prender. Nossa, isso já muda a perspectiva toda. Mas o que me pegou de verdade logo no começo do material foi uma afirmação de Jesus que o autor destaca. Sei qual é. É inevitável que venham escândalos. Ele não diz se, talvez, ele diz que é uma certeza. Ou seja, a questão não é se vamos ser ofendidos, mas quando e como a gente vai reagir. Exato. E o livro bate numa tecla dolorosa. As piores ofensas, aquelas que realmente deixam marca, vêm justamente de quem está mais perto, sempre. Família, os melhores amigos, líderes que a gente admira. O autor até cita o lamento do rei Davi no Salmo 55, que é de uma honestidade brutal. É verdade. Davi diz algo como: olha, se fosse um inimigo me insultando, eu aguentaria. Se fosse alguém que me odeia, eu me esconderia. Mas foi você, um homem como eu, meu companheiro, meu amigo chegado. Exatamente isso. É essa quebra de confiança que transforma a ferida em algo muito mais profundo. Não é o ato em si, mas quem praticou. Exato. E uma vez que a pessoa morde a isca, a armadilha se fecha. E aqui entra a parte psicológica da coisa que eu achei fascinante. A pessoa ofendida muitas vezes nem percebe que está presa. Como isso funciona? Então, o que é fascinante aqui é o mecanismo de autojustificação. Uma vez que a pessoa é ferida, o foco dela se volta, 100% para o mal que ela sofreu. Ela assume o papel de vítima. Certo. E não tem nada de errado em reconhecer que foi vítima de uma injustiça. O problema é quando essa identidade de vítima se torna a lente pela qual ela vê o mundo. Essa posição justifica tudo. A raiva, o ressentimento, a amargura. A pessoa sente que tem o direito de se sentir assim. Eu tenho razão de estar magoado. A gente fala isso o tempo todo. Exatamente. E essa sensação de ter razão é a porta de entrada para o que o livro chama de orgulho. O orgulho é o que nos cega para nossa própria condição. Ele distorce a realidade e nos convence de que o nosso ressentimento não é só um direito, mas é justo. É uma justiça pessoal. A partir daí, a pessoa começa a construir o que o autor chama de fortalezas. Fortalezas. Muros de proteção, imagino. Isso. É uma reação natural. Fui ferido, então vou construir um muro para que ninguém me fira de novo. Só que o livro argumenta que esses muros, que nascem para proteger, se tornam uma prisão. Uma prisão. Sim, a pessoa passa a viver dentro dessa fortaleza e todas as novas experiências, todas as novas pessoas são analisadas através das grades e frestas dessa prisão. Ela começa a interpretar ações neutras como ataques em potencial, porque está sempre esperando a próxima ferida. É quase um viés de confirmação da dor, né? É isso.
Ela procura evidências de que o mundo não é confiável para justificar a existência dos muros. E com isso, ela se isola da cura, do amor e da confiança genuína. Nossa, isso é denso. É uma prisão que a gente mesmo constrói e decora, achando que é um castelo seguro. E o livro não fica só na teoria, né? Ele traz exemplos práticos, histórias da Bíblia que ilustram isso de uma forma muito poderosa. A de José é talvez a mais emblemática. Sem dúvida, uma história de traição no nível máximo. Pois é, a história todo mundo conhece, mas vamos repassar os pontos-chave. José é traído pelos próprios irmãos, movidos por um ciúme infantil e vendido como escravo. O livro ressalta o preço, 20 moedas de prata. Um valor irrisório. Ele perdeu a herança, a família, a identidade, o futuro, tudo por nada. Ele vai parar num país estranho, é falsamente acusado, vai pra cadeia e fica lá por anos, esquecido. Ele tinha todos os motivos do mundo para se tornar uma pessoa amarga, ressentida. E convenhamos, ninguém o culparia. A injustiça foi clara, repetida e brutal. Ele passou mais de uma década sofrendo as consequências do que os irmãos fizeram. Pense no tormento psicológico de estar numa prisão egípcia sem ter feito nada, enquanto seus irmãos estavam livres. A armadilha estava perfeitamente montada para ele. Mas ele não fica preso. E a virada, o ponto que o livro explora como a chave para escapar, é a declaração que ele dá aos irmãos muitos anos depois, quando ele é o governador do Egito e eles estão ali, na frente dele, apavorados. Ele diz: "Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus." Impressionante. Isso é impressionante. Como alguém chega nesse nível de... O que é isso? Resignação, perdão. Eu acho que é mais do que isso. O que a história de José nos mostra não é apenas resiliência, é uma reengenharia mental completa. A virada de chave não é simplesmente perdoar e seguir em frente, é reescrever a narrativa da própria vida. Reescrever a narrativa. Isso. Em vez de se ver como uma vítima da maldade dos irmãos, ele se reposiciona como um protagonista no plano de Deus. Ele olha para a maior injustiça da vida dele e consegue enxergar um propósito que era invisível no momento da dor. Essa mudança de perspectiva é a verdadeira ferramenta para desmontar a armadilha muito antes do perdão ser verbalizado. Ele desarmou a ofensa por dentro. Uau! Reescrever a narrativa. Isso é muito poderoso. E o livro contrasta essa história com a de Davi, que enfrenta uma traição talvez até mais complexa. Não é de irmãos invejosos, mas de uma figura paterna, o rei Saul. Sim, o que torna tudo mais doloroso. Saul era um mentor de Davi, o rei a quem ele servia com lealdade absoluta. E de repente, por ciúme do sucesso dele, Saul se torna seu perseguidor. Ele caça Davi pelo deserto com o exército de Israel, com a única intenção de matá-lo. Anos de fuga, vivendo em cavernas. Um medo constante. E o livro destaca 2 momentos dramáticos. 2 vezes Davi tem a oportunidade perfeita de se vingar, de matar Saul e acabar com a perseguição. Na primeira vez, ele está numa caverna e Saul entra vulnerável. Totalmente vulnerável. E os homens de Davi ficam eufóricos. É agora, Deus entregou seu inimigo nas suas mãos. O argumento teológico deles era perfeito. E essa recusa é o ponto central, não é? Porque os homens dele estavam apresentando um argumento que fazia todo sentido. Deus te deu a vitória. É muito fácil justificar a vingança, especialmente quando ela parece divinamente aprovada. Verdade. A disciplina de Davi em não fazer isso é o que o livro destaca como extraordinário. Ele corta um pedaço do manto de Saul só para provar que esteve lá. E depois o coração dele o acusa por ter feito até isso. E o grito dele depois, à distância, é de cortar o coração. Ele grita: "Meu pai! Meu pai!" Mesmo sendo caçado como um animal, ele ainda via Saul com a honra e o respeito de um filho. Ele se recusa a tocar no ungido do Senhor. Ele escolhe ativamente não exercer seu direito à vingança. Essas 2 histórias são fantásticas. E o que eu acho poderoso é como elas representam 2 faces da mesma moeda. José lida com a ofensa internamente, reinterpretando o significado dela. Davi lida com ela externamente, controlando sua reação e deixando o julgamento para Deus.
E ambas as respostas nos levam direto para o coração do argumento do livro, que é a questão do perdão como uma decisão, não um sentimento. Exato. E o argumento é que não perdoar é, na prática, uma forma de vingança. É manter o outro como nosso devedor. Exatamente. E para mostrar o peso disso, o autor usa a parábola do servo que não perdoou, de Mateus 18, como ponto crucial. E os detalhes dessa parábola são feitos para chocar. Certo. Um rei resolve acertar as contas com seus servos. E um deles lhe deve 10.000 talentos. Um número que não diz muito pra gente hoje. Pois é, mas o livro faz a conversão, e é aí que a gente entende a dimensão da coisa. 10.000 talentos, em valores atuais, seria algo em torno de 4,5 bilhões de dólares. O que bilhões com B é um valor que a gente nem consegue processar. É o PIB de um país pequeno. É uma dívida impagável, absurda. É propositalmente absurda. O ponto é esse. O servo implora por misericórdia e o rei, movido por compaixão, perdoa a dívida toda, zera tudo. Zera. 4,5 bilhões. O homem sai de lá livre. O que ele faz em seguida? Ele encontra um colega que lhe devia 100 denários. A conversão seria algo em torno de 4.000 dólares hoje. Ok. 4.000 dólares é dinheiro, mas comparado a 4,5 bilhões, é troco. É o troco do cafezinho. E ele agarra o colega pelo pescoço, exige o pagamento e o joga na prisão. A desproporção é quase cômica se não fosse trágica. Nossa. E quando o rei fica sabendo, ele fica furioso. E a consequência para o servo que não perdoou é terrível. O rei o entrega aos verdugos, aos torturadores, até que ele pague a dívida original. A dívida impagável. E a aplicação que o livro faz é direta. Essa prisão com torturadores não é literal. O livro argumenta que é uma prisão muito real. Espiritual, mental e emocional. A falta de perdão nos entrega torturadores internos. Amargura, ressentimento, raiva, ansiedade. Doenças psicossomáticas? Exatamente. Ficamos presos revivendo a ofensa. E o torturador é a nossa própria mente. E o mais assustador é a conclusão de Jesus na parábola. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, se cada um não perdoar de coração a seu irmão. A mensagem é radical. A nossa falta de perdão anula o perdão que recebemos. Certo, então a mensagem central parece ser sobre humildade, sobre abrir mão dos nossos direitos para não ofender os outros. O livro até cita o exemplo de Jesus pagando o imposto do templo. Sim. Ele diz a Pedro que, como filho de Deus, dono do templo, ele estaria isento, mas ele paga mesmo assim para que não os escandalizemos. Ele abre mão de um direito claro para evitar que outros tropecem. Um exemplo perfeito de humildade e amor ao próximo. Mas espera um pouco. Então aqui eu fico um pouco confusa, porque o livro passa todo esse tempo dizendo para não ofender, para abrir mão dos seus direitos, mas depois ele mesmo mostra que o próprio Jesus era chamado de rocha de ofensa. Ah, sim. A grande tensão. Ele ofendeu os líderes religiosos ao expor a hipocrisia deles, ofendeu a própria família ao priorizar a vontade de Deus e ofendeu até os discípulos com ensinamentos que eles achavam duros demais. E muitos o abandonaram. Como essas duas ideias podem conviver? Parece uma contradição total. E essa é a grande tensão que o material nos deixa para ponderar. Não é uma contradição, mas uma tensão dinâmica. De um lado, você tem o chamado para, em amor, abrir mão de seus direitos e preferências pessoais para não ser uma pedra de tropeço para alguém mais fraco na fé, como Jesus fez com o imposto. É uma questão de sabedoria e amor. Certo. Do outro lado, você tem o chamado para ser obediente à verdade e à vontade de Deus, sem compromisso. E essa obediência, inevitavelmente, vai ofender aqueles cujo sistema de valores, poder ou conforto é desafiado por essa verdade. Então a motivação é a chave. Se eu abro mão de um direito por amor, é uma coisa. Mas se eu me calo sobre uma verdade por medo de ofender, é outra. Exatamente. O ministério de Jesus ofendia porque expunha o orgulho, a hipocrisia e o pecado. Ele não ofendia por ser rude, mas porque a luz da verdade dele incomodava quem preferia a escuridão.
A ofensa era uma consequência da obediência dele a Deus, não o objetivo. Entendi. A questão não é evitar a ofensa a todo custo, mas garantir que, quando a ofensa acontecer, seja pela verdade que defendemos, e não pelo nosso próprio orgulho, egoísmo ou falta de amor. Isso clareia bastante. Não é uma fórmula simples, é um discernimento constante. Para finalizar, o material nos deixa com um pensamento provocador para reflexão. Toda essa análise expõe essa tensão fundamental. A linha que separa a obediência a Deus, que pode inevitavelmente ofender alguns, do chamado ao amor e à humildade que nos orienta a não fazer um irmão tropeçar, é extremamente tênue. Muito tênue. A questão que fica para a gente mastigar e que não tem uma resposta de manual é: como uma pessoa pode discernir quando sua ação é uma defesa egoísta de seus próprios direitos, disfarçada de defesa da verdade, versus quando é de fato uma defesa necessária da verdade, feita com o coração correto? Onde termina a autoproteção orgulhosa e começa a obediência radical que está disposta a ser mal compreendida pelo bem de algo maior?